Eu ia perguntar isso pra você, assim, esse tema, né, ufologia, há um tempo atrás, a gente até brincou aqui no começo, que muitas vezes era levado ou pela chacota, ou pelo humor e tal, a gente percebe que a cada ano, assim, e pelo menos nos 3, 4 últimos anos, vem sendo muito mais falado, assim. Por que você acha que isso está acontecendo? As evidências estão mais fortes agora, é mais acesso à informação, tá vazando coisa de onde não deveria ter vazado de antes. Por que hoje as pessoas estão levando esse assunto mais a sério, discutindo mais? Cara, esse acobertamento, depois o Edson pode até falar mais sobre isso, ele já tem mais de 80 anos. Como o David Grunt, que foi a última pessoa que veio falar sobre isso, sobre julgamento, né? Ele veio falar, na verdade, que os Estados Unidos têm naves e têm corpos. Então foi a última coisa da ufologia, digamos assim, depois que o Pentágono revelou que existem objetos voadores não identificados, que deu uma chocada nas pessoas. O que dizem é que muita gente que participou, né, desses casos ufológicos, os militares, eles assinam um termo de confidencialidade que eles pagam com a própria vida, como um termo que você assina quando os países estão em guerra, por se tratar de segurança nacional. Então é muito difícil as pessoas virem à tona falar disso. O David Grunt falou que muitas pessoas foram mortas durante esses 80 anos para manter esse segredo. Então eu falo de um jeito sempre brincando, cara, porque realmente quando você bota o dedo e descobre o que está acontecendo, ou pelo menos tem assim um cheiro do que está acontecendo, você fica com medo de ser o denunciante, amanhã seu carro bater, seu avião cair, eu não sei, eu tenho medo disso, não sei como que é. Então, antigamente tinha muito homens de preto que pegavam o pessoal que era ufólogo e também da área espacial. Então tinha aquelas mortes clássicas de asfixia por gás carbônico, que o cara se suicidou no carro, né? Mas o cara não tinha nenhum motivo de acontecer esse tipo de coisa. Acidentes, né, que ocorriam. Então tinha muita coisa que eles forçavam para parecer que não foi algo proposital, e sim que a pessoa mesmo se suicidou e tirou a própria vida. E assim, se é uma, né, pelo pouco pelo menos o pouco que eu sei, assim, que é algo maior ou mais evoluído que seja que a gente, qual é o benefício em esconder isso? Por que isso não pode nunca ser falado, pode ser um assunto? Ó, o acobertamento ele já existe, como o próprio Bruno falou, há muitos anos, há décadas. E por que disso? Primeiro, era para evitar a geração de pânico na população, porque poderia ser de difícil controle por parte dos órgãos militares aí de controle, né? A polícia, o próprio exército, enfim. Além disso, havia um interesse na tecnologia alien, né? A tecnologia diferente desses objetos voadores não identificados, porque através de um processo de engenharia reversa, o país que detivesse isso teria uma tecnologia que o colocaria anos-luz na frente dos seus inimigos. Por exemplo, se os Estados Unidos tiver algo desse tipo, ele vai ficar na frente, militarmente falando, inclusive, da China, da Rússia, né, que são seus inimigos aí em potencial. Existe ainda o terceiro fator, que é o fator religioso. Há muito tempo atrás, o pessoal falava assim, se divulgar, falar que disco voador existe, que o fenômeno é real, vai causar uma convulsão dentro do seio religioso. Hoje já existe pesquisas que foram feitas na Universidade de Princeton, bancadas pela NASA, eles aportaram $1.100.000. O Vaticano fez pesquisa também sobre o impacto dessa notícia. O impacto da notícia, como que seria o modus operandi depois da notícia em relação aos membros, aos fiéis de cada segmento. E esse que aconteceu agora recentemente em Princeton, eles pegaram 24 teólogos, né, evangélico, católico, budista, líderes religiosos africanos, tal, para entender como que seria esse comportamento. Então, esse seria o terceiro fator do porquê eles não liberam. E o quarto e último, todos nós, inclusive os americanos, pagam impostos para uma segurança nacional que, na verdade, em relação ao OVNI, não existe. Então, isso, se eles reconhecerem oficialmente, vão abrir margem para que algumas pessoas que foram lesadas nas abduções entrem com processos milionários aí para ganhar uma grana, porque ela se sentiu lesada e o governo norte-americano não teve a capacidade de intervir e conter aquele tipo de coisa. Nesse terceiro ponto que vocês falaram sobre esses líderes religiosos, qual foi o resultado disso? Assim, chegaram a qual conclusão? Que vai dar merda.
Resultado foi que vai dar merda. Assim, alguns líderes religiosos eles já estão preparados para acontecer esse tipo de coisa. Por isso que quando você comentou a respeito dessa... Deixa eu ver se eu tenho aqui essas fotos de uma dessas reuniões, que é bem interessante. Tem uma coisa também, Edson, que dizem que a tecnologia que foi encontrada lá em 1940 e pouco, no primeiro caso, né, onde eles conseguiram ter destroços, essa tecnologia ela foi desenvolvida por um grupo e até hoje ela é escondida da população. Então isso é mais grave, porque a tecnologia que faz com que os objetos voadores não identificados voem e viajem, ela provavelmente é uma tecnologia antigravitacional que faz com que essas máquinas voem em alta velocidade, façam curva de 90 graus, elas não seguem muito o padrão da física normal. Então elas são objetos muito específicos e muito especiais, que a gente vê desde 1940 e pouco, tá? Esses corpos não humanos, para onde eles iriam, nesse caso? Ficaria provavelmente em bases de alta segurança, né? A gente tem alguns indicativos Área 51, né? Já de longa data, o próprio Bob Lazar já tinha denunciado, outras pessoas que trabalharam lá também, e hoje a gente sabe que tem a Área 52 e a Área 53, que são interligadas por baixo. É o sonho de todo ufologista entrar nessas... Certeza. Dizem que eles guardam, né, seres extraterrestres lá. Então, Varginha foi para a Área 51. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que me afirmou isso, porque tem uma certa ligação e naquela época, em 96, tanto a nave como os seres foram levados para a Área 51. Se estão lá ainda, eu não sei, eu acredito que não. Porque depois que teve aquela estardalhaça na internet, vamos invadir a Área 51, né? Um monte de doido lá querendo invadir o negócio, eu acho que eles pegaram agora esse material ufológico que tinha lá e já levaram para algum outro lugar. Como que vocês acham que... Mas deixa eu só voltar no ponto da tipologia, que lembra que eu falei, o alfa 80%, o beta parecido com a gente 15%, faltou 5%. Os 5% são seres bizarros, então com o corpo todo coberto de pelos, robóticos, a criatura de Varginha com aqueles calombinhos, olho vermelho, seres energéticos, estariam dentro dessa categoria ou tipologia que a gente fala de 5%. E aí fecharia o contexto dos 100%. Como seria seres energéticos? Eles lembram muito um fantasma, né? Ou alguma coisa luminosa que você vê ali, cabeça, tronco e membros, mas é algo energético, algo luminoso, como se fosse um holograma. A própria ufologia tenta explicar de alguma forma as religiões. Se você pensar, né, nas religiões espíritas, ou as religiões que se comunicam com seres que não têm forma, que são seres de luz, talvez tenha uma explicação ufológica para esses acontecimentos, né? Quando você pega toda a história das religiões, os anjos, tudo, vai saber se não eram seres extraterrestres. Eu tenho uma opinião, se o cara não mora na Terra, ele é extraterrestre. Deus mora onde? Não é aqui? Então é extraterrestre. Ó, anjo é extraterrestre. Ó, anjo é extraterrestre no conceito literal da palavra, porque foi criado por Deus fora da Terra. Tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Mas o anjo... Eu levanto uma viagem e o Edson corta. O anjo bíblico, ele não tem nada a ver com o tripulante do OVNI. Que o anjo bíblico tem a sua função, biblicamente falando, né, tem ali toda uma missão divina para ele executar. Já o tripulante do OVNI é um outro esquema. Agora, independente disso, a gente tem, por exemplo, já ouviu falar em Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima? Sim. Então, o caso de Fátima, ele é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem um acervo de tudo. Eu tô falando para ele digitalizar, cara, Tudo. é muito importante. Se bate um vento Isso na casa aqui do não é Edson, a nem gente perde a 1%, Biblioteca de nem 1%. Alexandria Ó, mais uma vez, entendeu? A revista OVNI Pesquisa, que eu sou coeditor, a gente fez essa matéria com base Adorei essa em ilustração. 2 pesquisadores que são portugueses, Joaquim Fernandes e Fina da Armada. Eles tiveram acesso ao material do Vaticano sobre Fátima. E é o que eles descobriram, que o que a igreja pintou como Nossa Senhora de Fátima não tem nada a ver. Eles distorceram, porque a criatura tinha um capacete, tinha um manto quadriculado, tinha uma bolinha luminosa na mão. Isso está descrito no depoimento dos pastorzinhos e de outros
de outras testemunhas que viram também a suposta santa. Então, hoje se sabe com certeza absoluta de 100% que o que aconteceu em Fátima foi uma intervenção extraterrestre, foi um fenômeno ufológico, mas aí você me perguntaria, por que os milagres acontecem lá? Porque é uma questão de fé. E a igreja sempre fez isso. Se aparece alguma coisa relativa a uma mulher, alguma coisa assim, eles canalizam para uma aparição mariana. Se é um ser, por exemplo, masculino, é um anjo, ou é Jesus, ou é não sei o quê. Se for algo feio... É demônio. É o demônio. E você quer ver uma coisa interessante? Nesse livro aqui que eu escrevi, eu busquei casos que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores e teve um caso de 1925 que fala a respeito de uma mulherzinha que apareceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, com um capacete reluzente na cabeça. Foi publicado em 3 jornais, o jornal O Fifó, O Combate e Gazeta Comercial Interessante de Juiz que de os Fora. santos têm as auréolas, né? Eles são sempre representados em pintura Isso. com algo resplandente Uma aqui daqui, auréola, né? É. Então, se fosse auréola, eles iam colocar auréola e não escrever capacete luminoso. Isso em 1925. A primeira abdução no Brasil foi em 1931, mas nós temos indícios, através de historiadores capixabas lá do Espírito Santo, que falam que a primeira abdução aconteceu no Espírito Santo com um índio chamado Araribóia em 1558. Então teve a primeira abdução no Brasil colônia. Como que funciona a abdução? São pessoas que são levadas a bordo das naves e lá elas passam por alguns exames clínicos que pode até culminar com aquele implante. Mas que Só isso pode que durar o horas ou jesuíta, dias, ou meses? geralmente são horas. Já foi no dentista? Agora, o caso Trezzo Alton Yes. foram 5 dias. O canal. 5 dias? 5 dias. 3 O canais. Trezzo Alton, que é o caso americano. Siso. Mas Mas aí foi geralmente, dada- foi- geralmente é 2 a 3 horas os caras pegam a pessoa. E hoje já mudou, não está sendo mais abdução. É visita de dormitório. Ele vai para dentro da casa, do quarto da pessoa e lá, por exemplo, se tiver um marido e mulher e o interesse deles for só numa das pessoas, eles vão pegar essa pessoa, levar para a nave, faz o que tem que fazer e deixa desacordado o cônjuge. Mas como isso funciona fisicamente? Tipo, ele entra de fato, ele não deixa nenhum tipo de rastro, ele abre uma porta, como funciona Olha, isso? às vezes acontece do objeto pousar do lado da casa, no quintal, ou ficar em cima do telhado ou na janela. Aí eles jogam um foco de luz para dentro do quarto e aí os seres entram flutuando. Às vezes eles atravessam a parede, os seres, eles contam, né? E isso Os seres atravessaram atravessa as a paredes, parede sólida, assim. E aí eles entram, pegam a pessoa pela mão, geralmente. Mas fisicamente? Às vezes ela vai flutuando Não, também. não vale se você, por exemplo, acordou e falou, não, eu senti, porque aí pode ser um sonho. A gente está falando de fisicamente mesmo, da pessoa Não, lembrar, físico. numa regressão depois, quando você faz na pessoa, ela começa a lembrar de detalhes. É muito louco, porque a pessoa não lembra, né, depois, mas em regressão, os detalhes são bem... E elas voltam, às descritos, vezes, assim. com queimaduras, marcas no corpo, né, das experiências que elas passam. Né? erramos. Esse é o caso Tasca, né? O Antônio Nelson Tasca. E tem uma coisa também, cara, esses casos de abdução, pra mim, tem a ver com você cuidar do seu gado. São cientistas que estão cuidando da gente. Não necessariamente precisa ser uma agressão feita, pode ser um cuidado científico de pesquisa, de cuidar do seu rebanho. Era isso que eu ia perguntar. Qual é o interesse dessa comunicação e dessa pesquisa deles com a gente? O que a gente tem para oferecer ou para ameaçar eles? E por que existe esse contato? Então, provavelmente a gente tem muito a oferecer e deve ser a parte genética. Eu estou falando de conjectura porque a gente não tem a prova disso. Não teve nenhum ET que falou assim, ó, nós estamos pegando vocês por conta disso. Isso ainda não aconteceu.